Senhoras e senhores, neste momento, desface a mesa de honra para que em seguida possamos ir para a palestra inaugural deste fórum. Gostaríamos, neste momento, enquanto desface a mesa de honra, informar aos participantes do fórum que a cada mudança de bloco, e teremos 5 blocos durante o fórum, teremos um intervalo de 30 minutos de acordo com a programação. Senhoras e senhores, neste momento, encaminharemos para a palestra inaugural deste fórum. E falando em programação, nós precisamos fazer uma pequena alteração na nossa programação. Teríamos na palestra inaugural a palestra do conselheiro Wilber Coimbra, presidente da Escola Superior de Contas, mas por razão de um compromisso de última hora, tivemos que fazer uma alteração na programação e teremos a palestra inaugural proferida pelo Dr. Francisco Neto. Bem, senhoras e senhores, o Dr. Francisco Lopes Fernandes Neto é membro do Conselho Nacional de Controle Interno, CONACE, atual desde 2016. Membro do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, o IPERON. Ainda é controlador-geral do Estado de Rondônia desde 2016, ex-conselheiro efetivo do Conselho Regional de Economia. É auditor fiscal do Estado de Rondônia de carreira desde 2010. É ex-diretor executivo da Superintendência Estadual de Compras e Licitações, a SUPEL, do Estado de Rondônia. Ex-assessor técnico da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas. Ex-técnico de controle externo. Na área de Ciências Econômicas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Possui ainda graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Rondônia desde 2008 e graduação em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia desde 2006. Senhoras e senhores, para proferir esta palestra de abertura deste segundo fórum, com a palavra, o Dr. Francisco Lopes Fernandes Neto. Bom dia a todos mais uma vez, né? Obrigado, Wagner. Satisfação de estar aqui com todo mundo para dialogar de um tema muito importante, que é o controle interno, especialmente com o título do fórum, que é Controle Interno Focado na Integridade. E certamente nós vamos aproveitar bastante a oportunidade que foi nos dada para que a gente possa tecer alguns comentários que seja de grande valia para os profissionais de controle interno, seja em qualquer nível, seja em qualquer esfera. Haja vista que a demanda de capacitação ela é necessária, ela é permanente e ela é essencial para a evolução das estruturas dos controles internos, seja com quanto órgão central, seja com quanto órgão setorial, ou seja com quanto instrumento de ferramentas que possam ser fornecidas para os profissionais de controle interno desempenhar a sua função. Assim, agradeço à Escola de Contas, na figura do conselheiro Wilber, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas certamente o trabalho dele de organizar o evento junto com a diretoria, Dr. Fernando e toda a sua equipe, revela o compromisso que o Tribunal de Contas tem para a estruturação do controle interno. E o que eu irei falar nos próximos minutos, tenho certeza que vai passar bastante rápido, muito pela a natureza do tema, que certamente vai agregar a todos, é a importância dos controles internos e a percepção que nós temos sobre o controle interno. Isso é essencial para que a gente desenvolva as ações, não só de auditoria interna, mas também as outras ações que a legislação tem incorporado às estruturas de controle interno, como transparência, como aspecto relacionado a combate à corrupção, como correição e ouvidoria. Assim, o tema que eu irei tecer comentário, já disponibilizado aqui para todos, é o controle interno, estratégias e evolução. Agora, por que falar desse tema, controle interno, sobre uma perspectiva de estratégias e evolução? Primeiro, é que o que grande demanda o controle interno é a necessidade de estratégias para o seu fortalecimento. Digo isso porque muitos que estão aqui sabem as atribuições que existem no controle interno e outras que foram agregadas. O arcabouço constitucional
colocado à disposição dos entes públicos desempenhar sua função com presteza, prazo, quantidade e qualidade do controle interno, já está desenhado desde 88 e assumiu essa ótica de democratização de suas ações. Nessa perspectiva, é interessante a gente avançar no tema para que a gente possa entender que outras atribuições estão sendo incorporadas. Assim, eu irei, de maneira breve, expor 4 preceitos importantes sobre o controle interno. Por quê? Porque eles são essenciais para definirmos as estratégias de um futuro com quanto atuação. E o primeiro preceito que eu trago aqui é que não existe gestão sem controle. Isso é muito importante para vocês que estão nos acompanhando. Vocês que são profissional do controle interno e da auditoria interna, têm que ter sempre em mente que a gestão, ela é o grande timoneiro do controle e vice-versa. Ou seja, a gestão, ela é essencial para direcionar políticas públicas para atender a sociedade e o controle é elemento importante para que a gestão assegure esse objetivo. Por que eu falo isso? E esse preceito é importante. Por favor, pode voltar. Só. Eu vou avisando quando vai passando, só para a gente conseguir acompanhar. Obrigado. Então, por que eu falo esses preceitos para efeito de esclarecimento? É porque alguns profissionais de controle interno, da auditoria interna, eles têm em mente um princípio importante, que se chama segregação de função. Esse princípio é essencial para dar independência, imparcialidade, em especial para que a auditoria interna e o controle cumpram seu papel. A segregação de função é algo essencial para que a atividade de controle interno tenha maturidade. Ou seja, de um lado eu tenho a gestão, direcionador de recursos humanos, financeiros, operacionais para atender a finalidade pública, do outro eu tenho o controle, que vai o quê? Ajudar a organização a agregar esse valor. E claro que as funções de gestão e controle, elas são apartadas para manter essa imparcialidade. Ocorre, senhores, que gestão e controle são faces da mesma moeda. Muitos gestores públicos não gostam do controle. E muitos controladores, eles não têm a real dimensão da importância que tem com a gestão. Mas isso revela que essa sinergia, ela sempre vai existir com a evolução da gestão. Explico melhor. Na administração pública brasileira, em 1500, 1600, vivemos uma administração pública o quê? Monarca, oligárquica, no qual não se tinha interesse nenhum em gestão. Foi assim por mais de 350 anos, no qual nós tivemos, desde a ótica patrimonialista da gestão da coisa pública, de que o gestor público é dono da coisa pública, passando por práticas que realmente não davam um senso de monitoramento para esse gestor. Inclusive, a grande parte da nossa sociedade era escravocrata. Com o advento da independência do Brasil, e especialmente os ideais republicanos no final do século XIX, começou a esboçar, muito timidamente, uma profissionalização da gestão pública. Uma profissionalização da gestão pública que veio começar a ser formalizada de maneira uniforme em nosso país na década de 30, no qual nós saímos da administração pública patrimonial, sem regras, sem procedimentos, sem formas, no qual não havia separação entre patrimônio público e privado, e entramos na década de 30, organizando as primeiras compras públicas e, em especial, também os primeiros concursos públicos com base em área técnica, com, então, o extinto DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Só que, à medida que foi profissionalizando a administração pública, surgiu a necessidade de que esse profissionalismo precisava de algo para que pudesse nortear esse objetivo tão esperado pela sociedade. E esse algo se chama controle. Então, as primeiras estruturas de controle no Brasil, muito que timidamente, surgiram no final da década de 30, na década de 40, na década de 50 e na década de 60, passando pelo que nós temos hoje. Então, Decreto-Lei 200 de 67, leis que disciplinam regras e normas de finanças públicas, como a 4.320 de 64, e bem como
decretos que disciplinam as licitações mais uniformes para os estados e territórios até então existentes. O que eu estou querendo trazer com essa mensagem, senhores e senhoras, de maneira breve? Eu estou querendo trazer com essa mensagem é o fato de que, à medida que a gestão evolui, é natural que se evolua o controle, no sentido de que eles são faces da mesma moeda, no sentido de que não existe gestão sem controle. Assim, controladores internos que aqui estão nos assistindo, essa reflexão ela se presta para trazer aos senhores a responsabilidade que tem com a gestão, de que o controle não é um fim em si mesmo, não é um conjunto de regras, procedimentos, estruturas e sistemas que existem por si só. Eles só existem para que possa agregar valor à gestão, e a gestão só vai ser eficiente, eficaz, efetiva se tiver controle. Então, dos 4 pensamentos ou 4 reflexões que eu trago aqui para os senhores, essa é a primeira. Não existe gestão sem controle. Então, esse é um ponto importante. Peço que passe, por favor. Uma prova disso, para que os senhores possam ter a percepção do quanto o controle está evoluindo nessa sistemática, traga aqui 4 manuais do governo federal, muito elaborado com a contribuição da CGU, que estava representado pelo ministro Wagner Rosário e doutor Miguel Maurício, aqui, no sentido de que os avanços que nós tivemos em efetividade de serviço público passou por contribuição dos órgãos de controle. E aqui na tela, que todos podem ver, saltando à vista, eu tenho 4 manuais aqui. Manuais de avaliação de políticas públicas, guias orientativos para elaboração e análise do impacto regulatório e guia de governança pública. Veja que todos esses manuais foram produzidos com a contribuição do controle, no sentido de que ele serve para direcionar essa gestão. Dessa forma, uma política pública, antes de ser implementada, pode ser avaliada, após ser implementada, pode ser avaliada. Então, a percepção do quanto que a política pública atinge as pessoas chama o controle interno e o profissional da auditoria interna para a responsabilidade e cumplicidade desse resultado objetivo. Então, a mensagem que eu deixo inicialmente no primeiro ponto é: não existe gestão sem controle e não se percam no princípio da segregação de função. Ele é importante, mas não deve tirar do controle interno o desejo de melhorar a gestão, que isso é uma atuação importante, especialmente da auditoria interna. Pode passar, por favor?